pouquinho de assunto, mas está aberto ainda. O nosso Fala Cidadão fica sempre aberto. A gente retoma isso depois. Agora nós vamos falar sobre Páscoa, recebendo aqui nos estúdios o pastor Gilberto José Duarte, da Comunidade das Nações, para a gente falar um pouco também da Páscoa evangélica, né? Bem-vindo, pastor. Bom dia. Bom dia, alegria minha estar aqui para poder contribuir naquilo que for possível. Vamos falar então, o evangélico celebra a Páscoa também, com né? Com certeza, Marlene, com certeza. O que a gente pode falar sobre essas celebrações? Bom, Marlene, é o seguinte, a Páscoa, vamos primeiro para a origem da Páscoa, né? A Páscoa, a primeira Páscoa, ela surge em torno de 1300 a 1500 anos antes de Cristo. O que foi a Páscoa? O povo de Israel foi levado ao Egito. E lá no Egito eles ficam presos, cativos, escravos, no período de 430 anos. E Deus usa Moisés, vendo o clamor do povo, que foi agora oprimido, chegaram muito bem, mas foram com o tempo oprimidos. E agora diz a Bíblia que o povo ficou oprimido e clamaram a Deus. E a Bíblia diz que Deus ouve o clamor desse povo e envia então Moisés para libertar esse povo de Israel que estava no Egito. Porém, o faraó da época, claro, não querendo permitir que ele saísse, pois, afinal de contas, a mão de obra braçal era feita pelos israelitas que estavam no Egito, ele resistiu. Aí entra, então, aquelas 10 pragas que nós temos conhecimento. Deus vai permitindo que venham as pragas, e o faraó não permitiu o povo ir. Até que então vem a última praga. O que foi a última praga? Foi a morte dos primogênitos. Aqui acontece a primeira Páscoa. A palavra Páscoa, Marlene e Milena, ela vem do hebraico. Por que do hebraico? Porque o Velho Testamento foi escrito no hebraico e ela significa passé, ou seja, saída com força. Então Deus pega e tira o povo com força. O que aconteceu? Deus falou para as famílias israelitas que moravam no Egito: vocês pegam um cordeiro, sacrifice esse cordeiro. Se a família de vocês for pequena, pode chamar uma outra família junto, um cordeiro de 1 ano, sem mancha, e esse cordeiro vocês vão assar ele, vocês não vão comer cozido, vocês vão assar ele, e vocês vão comer com pressa, e vão sair daqui. Porém, Deus tinha dito para eles passar o sangue daquele cordeiro nos umbrais das portas, porque Deus ia enviar a 10ª praga. Mas Deus falou: as pessoas que tiver o sangue imolado do cordeiro nas portas, nos umbrais das portas, Deus não vai permitir que o filho mais velho, que era o primogênito, fosse morto. E a Bíblia diz então que os israelitas fizeram isso, passaram o sangue nos umbrais das portas, e agora eles comem o cordeiro com pressa, né, o carneiro com pressa, e eles saem do Egito. Ou seja, eles saem com a mão forte. Deus nos tira depois de 430 anos de escravidão para ir para a terra prometida. Então aqui surge a Páscoa bíblica. Porque quando nós estamos falando aqui, né, não importa o grupo religioso, no mundo nós temos 2 bilhões de cristãos, né? Sejam eles evangélicos, católicos, nós temos no mundo 1 bilhão e 300 milhões de católicos e aproximadamente 700 a 800 milhões de evangélicos. Mas nós somos todos cristãos, todos celebramos a Páscoa. Muito bem, essa situação foi o início. Hoje, como é que isso é colocado para quem hoje está celebrando com você? Isso. A Bíblia vai dizer, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ou seja, vamos lá. A Bíblia diz que no começo do Novo Testamento, na festa da Páscoa, porque essa festa, Deus disse, era uma festa que eles comiam, se alegravam, agradeciam a Deus pelo livramento. Essa festa, Deus falou: vocês vão comemorar ela perpetuamente, ou seja, sempre. E eles agora deveriam imolar o carneiro sempre, agora o cordeiro sempre, né? E deveriam também comer com ervas amargas. Por que ervas amargas? Para lembrar da onde Deus os tirou, trazer a memória, o que Deus fez para eles. Então, na semana da Páscoa, Jesus foi crucificado, certo? E ele ressuscita no 3º dia, como nós sabemos. Na sexta-feira ele é crucificado e morto. No domingo de madrugada ele é ressuscitado. Então a Bíblia vai dizer, Marlene, que Jesus é a nossa Páscoa. Por quê? Então, você vê que o Novo Testamento é uma complementação do Velho, ou seja, a Páscoa é celebrada ainda hoje sim, no sentido seguinte: assim como Deus tirou o povo de Israel do Egito com mão forte, assim também hoje Jesus é nossa Páscoa, porque ele nos tira do pecado para viver uma vida plena na presença dele. Então por isso que Jesus é a nossa Páscoa, ele ressuscitou e ele é a nossa Páscoa.
Muito bem. Na prática, como é que esta celebração acontece na igreja evangélica? Olha, as igrejas evangélicas, via de regra, vamos lá, vamos falar um pouquinho dos artefatos que nós vemos muito hoje. Nós olhamos, por exemplo, por que coelho, por que chocolate? Um exemplo. Chocolate porque é o bom sabor, no sentido de degustar a graça de Deus, né? Que Deus trouxe a graça revelada para nós. Isso eles colocaram, os primeiros povos europeus, nos primeiros séculos da igreja, colocaram o chocolate. Coelho no sentido da fertilidade, no sentido de dizer que as coisas reproduzem, que as coisas avançam, que as coisas com Cristo... Então não deixa de ter um cunho legal. Mas o que nós não podemos fazer, né, é focar somente nisso. Dizer que Jesus que é o Cordeiro Pascal, ou seja, como diz a Bíblia, ele que morreu por nós. Essa Páscoa, olhando para a primeira Páscoa, ela era comemorada no dia 14 de Nissan, que era o primeiro mês dos judeus. Hoje, para nós hoje, é comemorado sim aproximadamente nessa época de março e abril. Só que nós não temos uma data específica. Então os cristãos, em via de regra, sejam eles católicos, evangélicos ou protestantes, não importa, nós comemoramos essa data agora, certo? Segundo domingo do mês de abril. Mas não existe, via de regra, uma data específica, certo? Então para nós, Jesus Cristo, ele ressuscitou e isso que manda. Nós comemoramos isso sempre. Por exemplo, nas igrejas, seja na católica que traz a primeira comunhão, ou nas evangélicas que tem Santa Ceia, quando é feito esse memorial, que diz a Bíblia, que foi Deus que nos instituiu, e no Velho Testamento e no Novo Jesus, é para trazer à memória o que Cristo fez por nós. Assim como a Páscoa era celebrada pelos judeus para trazer à memória o livramento de Israel no Egito, assim hoje, quando nós comemoramos a Páscoa, ou seja, também a Santa Ceia, uma vez por mês, ou duas, ou três, não importa quantas vezes, nós trazemos à memória quem Jesus é, o que ele fez e quem a gente se tornou. A gente foi reconciliado com Deus. Então, no dia a dia, a gente comemora assim com alegria, é uma alegria, uma festa, porque Jesus Cristo ressuscitou e uma nova era se começou, né? Muito bem, então o seu recado para quem está nos ouvindo é esse, que aproveite o momento para as reflexões e avançar. E lembrando disso, Marina, por exemplo, ontem nós tivemos aqui na cidade de Sorriso uma apresentação top da Páscoa. Teve uma escola cristã aqui, a Legacy School de Sorriso, tinha aproximadamente 1000 pais, nós estávamos lá presentes, né? Na comemoração da Páscoa. Foi uma festa extraordinária. Até se alguém quiser, digamos, acessar o vídeo lá, tem um professor aqui, o professor Socializando com o professor Gilberto, ele tem um vídeo legal lá no canal que mostrou a live completa da atividade de ontem, que foi estrondosa. Foi uma cantata de Páscoa extraordinária. Na Praça da Juventude, né? Que tá não, foi lá no templo, na verdade. No templo. No templo, a escola Legacy School, ela está anexa à Comunidade das Ações, né? Entendi. E aí foi feito esse evento outro maravilhoso. Entendi, desculpa a minha confusão, é que tem evento de Páscoa na praça também. Sim, perfeito, pastor. Isso aí. Muito bem, tem algo mais que o senhor possa nos dizer em relação ao tema? Então eu só quero desejar que todos nós, como cristãos, né, nós estamos aí com 2 bilhões de cristãos no mundo, é hora de nós olharmos para a cruz não está, Jesus não está mais na cruz, ele ressuscitou, mas o que ele fez por nós, a cruz sim, remete ao cristianismo, remete que houve o homem, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, ou seja, ele é o dono dessa festa. E essa festa não é somente dele, é o dono, mas ele abre os braços e essa festa convida toda a humanidade a desfrutar da grande graça de Deus que foi revelada, trazendo salvação e plenitude a toda a humanidade. Muito bem, obrigada, pastor Gilberto José Duarte, Comunidade das Nações. Alegria nossa, estamos sempre à disposição para servir a cidade naquilo que conseguimos fazer.